Fala pessoal, beleza? João aqui, mais um vídeo aí no canal. Dessa vez para a gente analisar mais uma plataforma, tá? De análise de fundos e ações. Eu já fiz um vídeo aqui para a gente analisar o fundamentos, né? Usar os fundamentos para achar empresas boas. Uma plataforma que eu recomendo muito, é muito boa para quem gosta de análise fundamentalista. O Status Invest também, na mesma linha, ele também dá mais ou menos as mesmas ferramentas de análise, né, do fundamentos, até com um pouco mais de profundidade. A gente consegue olhar PL histórico, né, indicadores fundamentalistas e múltiplos históricos, né, coisa que o fundamentos não chega nesse nível. As duas eu acho muito boas, as melhores aí para o pessoal que gosta de fazer análise fundamentalista de ações. E aí eu trouxe aqui o Mais Retorno, tá? É mais indo já para a linha de análise de fundos de investimento. Aqui é o foco, né? Foco da ferramenta Mais Retorno. É uma empresa, né, que lançou essa ferramenta de análise. Eles já têm um monte de conteúdo aqui, um monte de contas premium, etc. E é uma ferramenta mais de análise de fundos, tá? Tem uma parte aqui que a gente consegue analisar comparativos, histórico de ativos, né, ações, mas o foco total aqui é mais fundos, tá? Então, como eu estou fazendo algumas análises de gestoras e fundos aqui no canal, acho que faz sentido colocar esse vídeo aqui também. E aos poucos eu vou, né, usando a ferramenta para analisar outras gestoras aí, como a gente tem feito. Então, esse aqui é o site, então, né, maisretorno.com, da empresa. Aqui a gente está fazendo um tour aqui na página inicial, né, para ver como é bem feita a página, a experiência do usuário é muito boa, né, é bem fácil de usar e tal. Tem alguns vídeos com conteúdo aqui, etc. Mas aqui a parte principal, né, as ferramentas que eles proporcionam, né. A maioria aqui é tudo gratuita. Eles têm uma conta Prime aqui, né, que clicando ali no link superior abre essa landing page aqui. Eles têm uma assinatura, né? Basicamente são as mesmas ferramentas do gratuito com mais liberdade, com mais itens, como por exemplo, comparador de ativos. Na conta Premium são ativos ilimitados, né? No gratuito a gente tem somente 50 ativos. Rastreador de fundos. Na ferramenta gratuita a gente consegue rastrear fundos, mas a gente tem menos filtros, né? Tem 3 filtros, contra a Premium tem vários, etc. Então, eles têm uma conta Premium, mas eu acho que a ferramenta aqui gratuita ela é suficiente já para total análise, tá? Então, a gente consegue, na ferramenta aqui de melhores fundos de investimento, fazer um filtro, por exemplo, por classe, né? A gente consegue ver quais são os melhores fundos aí nos últimos 6 meses aqui, né? Ó, a gente consegue conferir nos últimos 6 meses quais são os melhores fundos. Eu acho que 6 meses não faz muito sentido olhar, mas é mais para mostrar que tem essa ferramenta aqui. Tá? Comparação de fundos, essa segunda ferramenta, para mim é a mais interessante. A gente consegue colocar um fundo aqui que a gente já está estudando, já está pensando em investir e ter mais acesso a números, né, e características do fundo. Eu vou colocar um aqui para a gente olhar, um fundo que eu acho bastante interessante, da IP Participações. Tá? Então a gente escreve aqui o nome da gestora e já vai dar os fundos que ela tem ali no portfólio, né? Eu sempre indico vocês a colocar a palavra master na busca, tá? Porque o que acontece? Essas gestoras, eles têm um fundo master, que é o fundo que compra as posições, e eles têm um fundo de distribuição, tá? Um fundo que vai ter o mesmo nome, só que sem a palavra master, que é o fundo que eles colocam nas plataformas. E esse fundo capta o dinheiro e aloca todo o capital como cotista desse fundo master. Então esse fundo master vai ter só um cotista ou dois às vezes, tá? Que são os fundos que eles distribuem que aplicam nesse fundo master. O fundo master é onde a gente consegue ver a carteira do fundo, tá? Onde estão as posições. Por isso que eu indico olhar o master, tá? Principalmente. Porque se a gente abrir o fundo de distribuição, em alguns casos, não são todas as gestoras que fazem isso, né? A gente vai na carteira e não vai conseguir ver a carteira, porque vai estar lá a alocação, 99,9% da alocação vai estar no fundo master. Então a gente vai ter que abrir o master para ver a carteira. Eu já indico ir direto no master, tá? Então aqui, eu coloquei o nome do fundo aqui na busca, abriu aqui, e a gente consegue ter uma visualização geral das informações desse fundo, tá? Então primeiro aqui tem um gráfico de rentabilidade, a gente consegue botar um período ótimo aqui, que é desde o início do fundo, né? A gente consegue brincar também aqui com 1 ano, 2 anos, mas esse ótimo ele mostra, né, o histórico desde o início, então é interessante ver como o fundo bate consistentemente o Ibovespa aqui. Tem mais informações mais detalhadas, né, como rentabilidade histórica, por períodos, por janelas de período, né? Números mais quantitativos para o pessoal que curte análise quantitativa, né? Aqui como índice de Sharpe e volatilidade. Tem muita gente que usa a parte quantitativa para
analisar se um fundo tem muito risco ou não, né? Tem muitas gestoras também, multimercados, que eles olham muito isso, né? Para alocar tanto em ativos quanto em fundos, eles olham muito Sharpe, volatilidade, porque eles têm no comitê do fundo ali um limite que eles não podem passar de volatilidade, por exemplo, por ativo, Sharpe, né? Então eles têm que respeitar alguns limites. Então por isso a parte quantitativa para algumas pessoas é importante aqui. Mas na nossa visão aqui, na nossa filosofia aqui, essa parte quantitativa não interessa muito, porque, como eu já falei num vídeo anterior, risco não é essa parte de volatilidade, não é parte quantitativa. O risco está muito mais em tu pagar caro num ativo, né? Tá muito mais no valuation daquela empresa ali e tu comprar com margem de segurança ou não. O risco é mais isso aí. E conhecimento da empresa, né? Basicamente isso aí. Então tem aqui, né, diversas métricas. Essa aqui é interessante, número de cotistas e patrimônio. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas especificamente sobre isso, que tem uma parte muito interessante, né, da gestão de fundos que ninguém fala no mercado aí, que é a quantidade de cotistas, né, no fundo, como pode atrapalhar a gestão, tá? Porque em momentos de estresse de mercado, ter muitos cotistas, uma base muito pulverizada, pode atrapalhar o gestor, porque pode ser muito saque em um momento que não está muito bom para vender ativos, e isso pode atrapalhar a gestão de capital do fundo aí, tá? Ninguém fala isso aí, mas é um tema que eu vou tratar aqui no futuro. Mas comparador, a parte legal é quando a gente coloca dois fundos aqui na análise, né? Então a gente vai comparar dois fundos nessa mesma métrica aqui. Eu vou colocar aqui o Real Investor, que é outro fundo interessante que eu gosto. Para mim eu acho que é a melhor gestora Real Investor aí, tá? Então a gente vai dar uma olhada e comparar com o IPG, é mais para ver a plataforma como que ela mostra, né, as comparações. Aqui coloquei o Master também do Real Investor. Acho que o Master tem menos tempo de vida. Então vamos colocar aqui um período menor para comparar. Então a gente consegue comparar a rentabilidade dos fundos, ela é meio parecida aqui, como a gente pode ver. Já está o Ibovespa aqui, índice em marrom, para comparar junto. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, nos últimos 2 anos o Real Investor teve uma performance bem melhor, né? Aqui, em números, a gente pode ver que em 24 meses aqui, na parte direita, o Real Investor performou 15% contra menos 11% do IP Participações e menos 8% do Ibov. São fundos que têm filosofias diferentes, né? O IP Participações tem muita BDR, muito investimento no exterior, basicamente quase toda a carteira. Então por isso que está bem descolado aí nesses últimos 2 anos, por questão de cambial, e também a Bolsa Americana performou diferente da brasileira, principalmente agora nesse 2023. Então é muito interessante isso, a gente pode comparar os fundos, né? Comparar diversas coisas aí, drawdown, patrimônio, volatilidade, que o pessoal da parte quantitativa gosta. A gente pode comparar mais a rentabilidade, né, que é mais interessante aí numa análise de gestora, principalmente períodos maiores, tá? Voltando ali para as ferramentas, a gente também tem o rastreador aqui do Mais Retorno, tá? Eu acho que aqui vai pedir não tá abrindo essa parte aqui, tá me pedindo um login. Tentei entrar antes, mas não deu certo também. O comparador de ativos aqui é mais essa parte do pessoal de ações, tá? Então a gente consegue, por exemplo, colocar uma Itaúsa, comparar com o Banco do Brasil. É interessante para a gente entender aí se uma ação tem ações do mesmo setor, se elas estão performando diferente no mesmo período, por exemplo, né? Por exemplo, nos últimos 2 anos, último ano aí, a gente consegue ver que Banco do Brasil, ali até janeiro de 2023, estava andando igual a Itaúsa, mas como tinha muito risco, né, político, e a ação estava muito descontada do Banco do Brasil, performou muito melhor esse ano aí. Então, descolou um pouco, né, do Itaú, sendo 2 ações do mesmo setor. Então pode ser interessante dar essa olhada aí também, quando for comparar, né? Olhar empresas bem comparáveis, ver se tem uma descolando da outra, ver se tu acha alguma que possa estar com mais espaço para andar, né? Por exemplo, o Itaúsa me parece ter aí um espaço para andar, né? Para voltar a andar junto com outros pares do setor. Obviamente, BB é mais uma recuperação, eu acho. Né? Se a gente colocar no período ótimo, dá para ver que BB, Banco do Brasil, performa muito menos do que Itaúsa, né? Se colocar desde o início lá, 94. Né? Por ser estatal, tem esse desconto aí, né? A gente consegue ver muito bem aí, ó, o desconto que tem, né, do Itaú e Banco do Brasil no longo prazo, tá?
Outro ponto interessante na análise de fundos, se a gente colocar. Outro ponto importante, voltando na parte de análise de fundos, de um fundo só, né? Usando aqui o comparador de fundos, vou colocar de novo o IP participações aqui, para a gente ver a conexão que o Mais Retorno tem com a plataforma da CVM, tá? Eu fiz até um outro vídeo também mostrando como a gente pode analisar a carteira dos fundos, né, usando o portal da CVM, com uma defasagem de 3 meses. Né? Então, quando a gente abre um fundo ali, a gente consegue vir aqui na composição de carteira. Tá? Acho que a maioria vai ter. Então, a gente consegue olhar aqui como é que está no último mês reportado, pelo menos por classe de ativo, a composição da carteira. E dá para ver, como eu falei, o IP Participações, esse fundo IPG, ele é mais focado em investimento no exterior, por isso ele tem muita BDR, por isso ele tem a classificação, ele tem a categoria BDR, FIA BDR aqui no nome, o que permite ele investir, né, a maior parte do capital do fundo no exterior. Os fundos de classe de ativos normais no Brasil, eles têm um limite para aplicar no exterior, né, e aí quando o fundo ele quer ter essa liberdade para aplicar total o patrimônio no exterior, ele pode mudar a nomenclatura para um fundo BDR. Aí ele tem essa liberdade, pode comprar BDR aí com maior liberdade. Tá? Aqui também dá para ver que ele tem 30% de investimento direto no exterior. Tá? Então é um fundo com uma composição bem diferente. Né? Então ele vai ser uma outra estratégia, é um fundo para ter exposição ao exterior, aqui, basicamente. Né? Então a gente pode ver que o número de cotistas caiu bastante, né? Com aí o medo do pessoal aí com a queda das ações e tal. Isso é um ponto que eu falei anteriormente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aqui na parte de carteira a gente consegue, nessa parte aqui, né, composição de carteira, a gente consegue visualizar os ativos. Né? Então aqui diz que, de acordo com a legislação, o gestor pode omitir alguns ativos, etc. Mas tem um período ali, uma defasagem de 3 meses que ele é obrigado a liberar. Então a gente vai abrir aqui em fevereiro, né? Tirando esses 3 meses de defasagem, a gente tem a abertura da carteira. Então, o Mais Retorno ele já pega as informações lá direto da CVM e joga aqui. Então, a mesma coisa. É até de uma maneira mais fácil de ver. Tá? A gente consegue abrir por classe de ativo aqui embaixo, ó, o que eles tinham na carteira em março, né, de 2023. Tá? Fevereiro de 2023. Tá? Obviamente, talvez eles já venderam alguma coisa ou outra, mas normalmente esses fundos são mais fundamentalistas, eles ficam nas posições por muito, muito tempo, então eles não tendem a oscilar muito a carteira. Então é muito provável que a maioria das posições que estão aqui, elas ainda estão na carteira hoje, tá? Talvez com menor exposição e tal, mas elas estão ali ainda. Não dá pra ver que eles têm ações no exterior, muitas ações americanas, né? Mastercard, a Charles Schwab, que é tipo uma XP Investimentos, Google, Microsoft, Netflix. Dá pra ver que eles têm muita coisa no exterior, por isso que até que nesse ano eles estão performando um pouco abaixo do Ibovespa aí, tá? Aqui as BDRs, né? Aqui em cima as aplicações direto no exterior, aqui as BDRs, então eles têm Berkshire, Transdim Group, Alphabet, né? Tem aí várias empresas americanas e algumas ações aí do Brasil, né? Equatorial, Itaúsa com posições aí de 6% cada uma. Então, isso é interessante, a gente consegue visualizar a carteira do fundo e fazer tudo aqui no Mais Retorno. Não precisa ir lá no site da CVM, que é mais complicado de usar também. Dá para fazer tudo aqui no site do Mais Retorno e já ver a rentabilidade, já compara com outro. Dá para fazer toda a tua análise aqui do fundo por aqui, tá? Eu acho que para o pessoal que prefere investir em fundos, via fundos, aí não tem tempo para analisar balanço, nem quer se preocupar com isso, esse aqui seria o teu maior aliado aí para montar a tua carteira, tá? Entender, tu consegue ir mais profundamente, entender o que aquele fundo tem estratégia, né? Pô, aqui o participações é muita coisa fora do Brasil, então também vai estar atrelado à variação do dólar. Então eu vou deixar um pedaço menor da minha carteira nesse fundo porque ele vai estar só exposto ao exterior. Né? Então eu vou ter que escolher um outro que investe mais em Brasil, focar mais no Brasil para eu estar balanceado e diversificado. Né? Não vou botar tudo numa estratégia geográfica. Dá para tu fazer isso aí. Tá? Pode ter esse Mais Retorno como um aliado aí para tu fazer a tua análise de fundo. Né? Então tu faz a análise da gestora primeiro, depois entra aqui para olhar um pouco mais de rentabilidade e posição de carteira. Beleza, galera? É isso aí, agradeço aí quem tá curtindo os vídeos, só dá um like, se inscrever no canal aí. Quem quiser apoiar o canal também tem um link aí de apoio. E tamo junto, valeu!